os órgãos de defesa do consumidor tivessem um departamento eleitoral, essa propaganda enganosa do PL, que é o partido do Bolsonaro, sairia do ar. E os idealizadores seriam proibidos de exercer a profissão de marqueteiro. Até a empulhação eleitoral tem limites. Nessa peça, que começa a ser exibida nessa quinta-feira, Bolsonaro diz ali, é um grupo de jovens, e a família é a base de tudo. Em matéria de família, o Bolsonaro é um especialista, a gente não deve discutir com especialistas. Desde que entrou para o Exército, em 1973, se não me engano, o Bolsonaro vive às custas do contribuinte. Ele foi expurgado da carreira militar e virou político profissional. Em quase meio século, ele transformou a família num puxadinho dos cofres públicos. Ele elegeu 3 filhos, fundou a holding da rachadinha, entre ex-mulheres, fantasmas e laranjas, uns parentes dos outros. Essa organização familiar empregou mais de uma centena de pessoas, das quais eram extorquidos até 80% dos salários para compor o patrimônio familiar, que agora aparece aí em algumas aquisições, como a mansão de 6 milhões de reais do Flávio Bolsonaro em Brasília. O Bolsonaro encerra a peça publicitária com uma frase que é 100% feita de empulhação. Sem pandemia, sem corrupção, com Deus no coração, seremos uma grande nação. Na pandemia, o Bolsonaro se aliou ao vírus. Na corrupção, ele eliminou intermediários, privatizando o orçamento ao Centrão. O Deus do Bolsonaro está armado até os dentes. E os brasileiros que cozinham hoje com fogo a lenha para não gastar 13% do salário mínimo com um botijão de gás, esses brasileiros dariam a vida para morar na grande nação da propaganda do PL. Essa propaganda é exibida no instante em que a mansão de 6 milhões do Flávio Bolsonaro ressurge nas manchetes. E a propaganda estrelada pelo Bolsonaro, Fabiola, ajuda a explicar por que um candidato à reeleição que frequenta o Datafolha 21 pontos atrás do seu principal oponente se recusa a participar de debates. Sem ter o que mostrar, o Bolsonaro está pedindo aos brasileiros que elejam uma encenação, que reelejam uma encenação. Agora, os jovens, o público a que essa publicidade se destina, eles não são tão tolos quanto supõem o Bolsonaro e os seus sócios, não, Fabiola.